Parada obrigatória, vejam bem, parada obrigatória é uma placa do quê? Aqui, pessoal, ele está perguntando da função. Qual que é a função? Olhem bem, ele está dando uma ordem, uma regra. Parada obrigatória. Qual placa que é essa? É essa placa aqui. Agora, essa placa aqui é o quê? Letra A, educativa. Letra B, regulamentação. Letra C, orientação. Ou letra D, indicação. Placas educativas são na cor branca. Essa placa é branca? Não. As de orientação e as de indicação, elas são coloridas, verdes, azuis ou brancas quando forem educativas. Essa placa é branca? Não. Então, ela é uma placa de regulamentação. Todas as placas de regulamentação, elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Então, a placa de parada obrigatória, sim, é uma placa de regulamentação. E atenção, avançar a placa de parada obrigatória ou mesmo o sinal vermelho do semáforo é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Relacione corretamente as sinalizações a seus respectivos significados. Então, aqui ele está dando 1, 2, 3 plaquinhas e ele quer que vocês juntem a plaquinha com o seu significado. Primeira dica, toda vez que a plaquinha de regulamentação tiver um corte, ela está ditando uma proibição. Então, vejam que todas elas têm proibição. Número romano 1, no primeiro risquinho, esta plaquinha, ela está indo da direita para a esquerda. Notem que ela saiu e ela voltou, ó, ela saiu daqui, foi lá, fez o balão e voltou exatamente no mesmo lugar. O que que ela fez? Ela fez um retorno, só que tem corte, então é proibido. Então, vejam que a única que nós temos proibido retornar à esquerda é na letra B de bola. Sabendo disso, eu posso descartar as alternativas que não começam com o número romano 1, sendo a letra B de bola, que é a letra C e também a letra D. A segunda plaquinha, nós temos o quê? Nós temos uma charretinha, uma carroça, e temos um cavalinho puxando a carroça. O que que é isso aqui? É um veículo de tração animal. Concordam comigo? A única que fala de tração animal está na letra A. Então, o número romano 2 está aqui em cima na letra A. Então, ó, o número romano 1 estava lá na letra B. O número romano 2 está na letra A. Então, vejam que, só sabendo disso, nós já acertamos a nossa resposta correta, que é a letra A. Porque a 3 só poderá ser proibido retornar à direita. Resposta correta, letra A. Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Então, ordem. Primeiro, plaquinha 1, plaquinha 2 e plaquinha 3. Seja o que for, o segundo e o terceiro significado tem que ser o mesmo. Por quê? Nós temos aqui uma placa vermelha e uma placa amarela, certo? E ele não quer saber o significado da placa, ele quer saber a função, para que ela serve. Na letra A, ele fala em advertência, advertência e regulamentação. Notem que o 2 e o 3, então aqui imaginem que seja a coluna 1, aqui que seja a coluna 2 e aqui que seja a coluna 3. As duas, a 2 e a 3, têm o mesmo significado? Não. Então, já descarta. Letra B, advertência, regulamentação e advertência, novamente. As duas últimas não têm o mesmo significado, não têm a mesma função, porque elas têm a mesma cor. Se elas têm a mesma cor, elas têm que ter a mesma função. Letra C, advertência, regulamentação e regulamentação. Opa, pera lá. Aqui eu já tenho, ó, regulamentação e regulamentação. E a primeira de advertência, será que é a resposta correta? Vamos ver a letra D. A letra D, ele fala em regulamentação, regulamentação e regulamentação.
Notem que as três, ele está dizendo que são iguais, e elas não são. Porque a primeira é o quê? É uma placa amarela, é uma placa de advertência. E a segunda e a terceira são plaquinhas vermelhas, que são placas de regulamentação. Então, a resposta correta é a letra C, advertência, regulamentação e regulamentação. A placa A19 alerta. Notem bem, é uma placa amarela, placa da advertência, que adverte, que alerta sobre o quê? Seja o que for, nós temos uma pista e essa pista ela vai ter um leve declínio, certo? É isso que essa placa significa. Então, na letra A, ele fala que é ponto imóvel. Sabe o que é ponto imóvel? Na letra B, ele fala que é uma depressão. Na letra C, que é um declive acentuado. E na letra D, que é um declive acentuado. Pois bem, ponto imóvel é essa aqui, ó. Essa aqui é a ponta imóvel. Declive é tudo que desce. Então, declive é essa placa aqui. Aclive é tudo que sobe. Aclive é esta placa aqui. Então, só pode ser a letra B de bola. Depressão é o significado desta plaquinha aqui. Placa A19 alerta sobre uma depressão. A placa abaixo é uma sinalização do quê? Notem bem, não está perguntando o significado. Ela novamente quer saber a função. Então, está dizendo, não feche o cruzamento. Tem o fundo branco e a orla interna e as letras em preto. Letra A é uma placa educativa. Sabe que educativa é na cor branca? Letra B, de regulamentação e o seu desrespeito representa uma infração de trânsito. Qual que é a cor da sinalização de regulamentação? Não é vermelha? Então, não pode ser. Então, descarta a letra B. Letra C também fala em regulamentação, mas regulamentação é na cor vermelha. Então, também não é. Na letra D, ele fala da advertência. Qual que é a cor da advertência? É amarelo. Então, também não é. Então, a nossa resposta correta é a letra A. É uma placa educativa, as placas que têm o fundo branco. E a orla interna e as inscrições em preto são placas educativas. Elas servem para educar o comportamento dos usuários das vias. A placa significa, e agora? Temos uma plaquinha azul, temos aqui o desenho de um carro, e temos aqui ondinhas, então a gente entende que isso aqui é água. Não sabe se é o mar, se é um rio, mas a gente sabe que tem água. E agora? Em qual situação que eu vou ter um carro em cima de uma prancha, em cima de uma plataforma, em cima da água? Letra A, área inundável adiante. Letra B, a travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. Letra C, é permitido a prática de esportes náuticos. E acabou cortando aqui a letra D de dado. Mas a resposta correta, pelo significado do carro, em cima da prancha, em cima da água, é a letra B de bola. Travessia de um veículo pode ser feito utilizando-se balsa. A sinalização ilustrada abaixo é uma placa de identificação de rodovia. Ele já contou que é de rodovia. Tem fundo branco, tem as letras e a orla interna em preto, mas é uma rodovia o quê? Notem que aqui nós temos a sigla de um estado. Prestem bem atenção, sigla de estado. E aqui, né, a sigla referente a Brasil, que é BR-101. Letra A, é uma rodovia pan-americana? Letra B, é uma rodovia federal? Letra C, municipal? Ou letra D, estadual? Aqui a resposta correta é a letra B de bola, federal. Toda vez que este biquinho dela for para baixo, ela será federal. E aqui o exemplo das outras opções que vocês poderão encontrar também. Pan-Americana, a federal e também a estadual.
mas sempre que o biquinho da placa for para baixo, sempre será federal. 60 km por hora é a velocidade de qual ou de quais vias que tem a velocidade de 60 km por hora. Já vou contar para vocês que são duas. Quais são? As vias arteriais, que são as vias que estão dentro da cidade, e também as estradas. Então, a velocidade máxima de 60 km por hora é a velocidade máxima permitida em vias arteriais quando não houver sinalização indicadora, e também será nas estradas. Estradas e vias arteriais, 60 km por hora. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regra de manter-se em fila, ela é válida tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Pedestres e ciclistas devem manter-se em fila única. Ter domínio sobre a correta utilização das luzes do veículo faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que o uso de farol alto à noite em rodovia. Pode-se usar? Sim, com certeza eu posso usar a luz alta ou farol alto em vias desprovidas de iluminação pública, ou seja, numa rodovia. Porém, ela deve ser substituída pela luz baixa ao se aproximar de outro veículo no sentido contrário. Lembre-se também, se vocês estiverem seguindo um outro veículo que está à frente de vocês, vocês também terão que estar com a luz baixa para não ofuscar o veículo da frente. Mas nesse caso, deve ser substituída pela luz baixa ao aproximar ou ao se aproximar de outro veículo em sentido contrário. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido ao curso de reciclagem, dentre outras situações, quando? Lembrando que o curso de reciclagem é um curso teórico de 30 horas aula. E quando que o condutor vai precisar fazer o curso de reciclagem? Suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor foi. Então, ele quer saber o quê? Então, quando eu não fiz a manutenção do veículo, estava com o pneu careca e acabei não trocando, significa que eu fui negligente, ou seja, eu sabia do problema, eu estava com o pneu careca, mas mesmo assim eu não arrumei, não consertei. Então, quando ocorre um acidente pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor foi negligente. A placa R32 regulamenta. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Dica: toda vez que essa placa de regulamentação tiver um corte ao centro, como é esse exemplo aqui, está ditando uma proibição. Nesse caso aqui, é proibido ultrapassar. Então, sempre que ela tiver esse corte no centro dela, vou dar um exemplo aqui, se essa placa tivesse essa faixinha, seria uma proibição. Nesse caso, não é. Então, ele quer saber o que significa esta plaquinha. Então, nós temos o quê? O desenho de um ônibus. Então, significa circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo. Circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo. Aqui nós temos duas placas A. Todas as placas A são placas de advertência. O que essas duas placas têm em comum? Elas têm movimento. Tá vendo esses risquinhos aqui? Tá ditando movimento, quer dizer que essa árvore aqui, ela está se movimentando. Aí eu te pergunto, a árvore se movimenta sozinha? Não. Ela só se movimenta quando tem vento. Então, significa vento lateral.
Todas as placas A, placas amarelas, são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, tem o desenho da arvorezinha, tem o desenho da palmeira, e tá dando essa impressão de que tem movimento, de que ela tá passando por um vendaval, significa vento lateral. A mesma coisa acontece na placa A29. Também é uma placa da advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Também tem movimento, por quê? Notem que esse carro ele está passando, e quando ele passa, várias pedrinhas elas são arremessadas. Novamente, risquinho de que, ó, essas pedrinhas elas estão sendo arremessadas. Essas pedrinhas recebem o nome de cascalho, não cascalho de dinheiro, cascalho de pedrinha mesmo. Então, significa projeção de cascalho. R29 tem o desenho do carrinho, ele está passando, está projetando aí as pedrinhas, então é projeção de cascalho. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. Seu uso por veículos é permitido apenas para, notem bem que ele já contou, apenas para acesso a estacionamentos ou garagens. Então, as calçadas, os passeios, eles poderão ser utilizados, eles são utilizados pelos veículos, mas apenas para acesso acesso a estacionamentos ou mesmo garagens. Quando você vai guardar ou tirar o carro da garagem, quando você vai no supermercado, quando você vai abastecer, você acaba tendo que passar sobre a calçada. Outra questão também, ó, muito semelhante, mas aqui vai inverter a pergunta e a resposta. O trânsito de veículos sobre passeios é permitido? Sim, é permitido para entrada e saída dos imóveis. Então, falou de calçadas e passeios públicos ou apenas sobre os passeios, acesso a estacionamentos ou garagens, ou para entrada e saída dos imóveis. E ainda pode perguntar sobre o trânsito em marcha ré. Nós sabemos que o veículo ele, geralmente vai ter 4, 5 ou 6 marchas para frente e vai ter uma marcha para trás, que nós chamamos de marcha ré. A marcha ré, ela deverá ser usada para pequenas manobras, em pequenas distâncias e com velocidade reduzida. E também é proibido de ser utilizada nas esquinas. Então, nesse caso, ela é permitida para pequenas manobras, entrada e saída de garagens e estacionamentos, pequenas manobras, pequenas distâncias, em velocidade reduzida, e será proibido utilizar marcha ré nas esquinas. O consumo de óleo dos motores atuais pode variar, chegando a 1 litro a cada 1.000 quilômetros, dependendo do estado do motor e da forma de dirigir. Portanto, o nível de óleo deve ser verificado periodicamente após executar o procedimento recomendado pelo fabricante do veículo para verificação, analisando as situações de nível de óleo nas varetas representadas abaixo. O óleo de motor deve ser completado com urgência para a situação. Então, qual que é a referência que vocês vão ter? Vocês têm uma referência entre o máximo e o mínimo. Então, o óleo, para estar ok, ele precisa estar dentro dessa referência. E, ó, ele deu aqui a quantidade. Então, na varetinha E, ele está acima do máximo. Olha o quanto que ele passou do máximo. Então, não precisa completar. Na varetinha D, ele está exatamente dentro do nível. Então, ele está ok, também não precisa completar. A varetinha C, ela está exatamente na metade, mas ela não está chegando no mínimo. Então, aparentemente também está ok, não precisa completar. A mesma coisa acontece na letra B. Olha, está dentro da referência, está vendo esse cinza? Esse cinza aqui, ó, ele está representando o óleo. Então, aqui está acima, aqui está dentro e aqui também está dentro, entre o máximo e o mínimo. Então, nenhuma dessas aqui precisará completar. Agora, notem bem a primeira varetinha. Onde é que está o mínimo? E onde é que está o óleo? Olha o quanto que ele está abaixo do mínimo. Então, sim, na varetinha de letra A, existe uma necessidade urgente
de se completar o óleo do motor, porque usando a referência do mínimo e do baixo, ele está abaixo do mínimo, então sim, precisa urgentemente ser completado na varetinha da letra A. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber que os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Aqui nós temos o famoso pneu careca. Se ele tiver com mais, ele não precisa ser trocado, porque ele está dentro do limite. Ele só vai ser trocado quando ele estiver com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Carcaça de lona, banda de rodagem e talões são elementos que compõem o quê? Que compõem o pneu. Carcaça de lonas, banda de rodagem e talões são elementos que compõem a estrutura de um pneu. Para ter um melhor aproveitamento dos pneus, é necessário realizar, neste caso, o rodízio. Por quê? O rodízio, ele vai equilibrar o desgaste. Por quê? O nosso veículo, ele vai ser formado basicamente por 4 pneus. Imagine que aqui seja um carro. Então, tem os 2 pneus dianteiros e tem os 2 pneus traseiros. Na grande maioria, os veículos têm tração dianteira. Então, quem puxa, quem faz força é o pneu traseiro. Aliás, perdão, é o pneu dianteiro. Então, se o pneu dianteiro faz força, traciona, ele vai gastar mais. Então, eu preciso fazer o rodízio. O que é o rodízio? É trocar o pneu da frente com o pneu de trás. Eu vou inverter. Então, eu vou trazer os 2 pneus da frente, vou colocar atrás e vou colocar os 2 pneus que estão atrás na frente. Isso chama-se rodízio, justamente para equilibrar o desgaste e ter um melhor aproveitamento. Para o pneu do veículo ficar com a pressão correta, deve ser calibrado quando estiver frio. Prof. Lu do céu, só vou poder calibrar os pneus do meu carro no inverno? Não. Quando ele fala o pneu estiver frio, é o pneu em si não tiver rodado ainda. Por exemplo, quando você sai da sua casa, você vai começar a tua aula na autoescola e você passar no posto e calibrar o teu pneu ele ainda está frio, porque ele não rodou. Agora, se você já fez uma viagem, você rodou 20, 30, 40, 50 quilômetros, 100 quilômetros, ou você já fez 30, 40 minutos de aula, o teu pneu já rodou, ele já esquentou. Se você for calibrar, ele vai ir pressão a mais, pressão além. Por quê? Porque ele está quente. A borracha vai dilatar. Então, para que vá a pressão correta no teu pneu, ele tem que ser calibrado quando estiver frio. Ou seja, você vai sair da sua casa e já vai passar no posto e vai fazer a correta calibragem dos pneus para ir a correta pressão no pneu, porque ele ainda está frio. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas R15, R16 e R14. Aqui nós temos a altura, aqui nós temos a largura e aqui nós temos o peso bruto total. E a pergunta é: o trânsito nessa rodovia é proibido para veículos com altura? Então vejam bem, proibido. Vai ser permitido até esta altura aqui. Agora, qualquer veículo que tenha altura maior que 4, largura maior que 3 ou peso bruto total maior que 15 toneladas será proibido. Então, vejam que na letra A, ele fala em menor. Menor não é proibido. Na letra B, ele fala de 14 metros, mas ele está falando em altura. Então, descarta. Veículos com altura, letra C, maior que 4 metros, então 4 metros está aqui. Largura maior que 3 metros, também está aqui. E o peso bruto total maior que 15 toneladas. Sempre que tiver essa seta bem grandona apontando para baixo, é peso bruto total, tá? Então, 15 toneladas. E na letra D, ele fala maior que 3 metros, mas não é, porque a primeira plaquinha é de 4
metros de altura. Então, a resposta correta será a letra C, maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. E aqui, a questão oficial da prova teórica do Detran, exatamente as mesmas 3 plaquinhas, altura, largura e o peso bruto total. Então, o trânsito nessa rodovia será proibido para quem? Para quem tiver maior, para quem for maior, ou seja, com altura maior que 4 metros, com largura maior que 3 metros e com peso bruto total maior que 15 toneladas. Os marcadores de alinhamento são dispositivos utilizados para. Então, ele está dando aqui, ó, o marcador de alinhamento, tá? Simulando aqui um trecho de via e está ali com os marcadores de alinhamento. Ele quer saber para que ele serve, qual é a função dos marcadores de alinhamento. Letra A, obrigar o condutor a mudar a sua trajetória, no caso, à direita. Lembrando que as placas amarelas, elas não vão ditar obrigações, nem restrições, elas apenas vão alertar, advertir sobre situações potencialmente perigosas. São situações futuras que irão acontecer. Então, nesse caso, ele não vai ditar nenhuma obrigatoriedade, muito menos bloquear vias interditadas. Então, notem que nós temos alertar e advertir tanto na letra C quanto na letra D. Na letra C, ele fala em advertir o condutor de uma situação de perigo à direita. Só que essa seta aqui, ela não está necessariamente apontando para a direita ou para a esquerda. Essas plaquinhas quase sempre vão estar antes de uma curva, na rodovia, antes de uma curva, com a função do quê? De alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. E aqui, exatamente a mesma questão oficial da prova teórica do Detran. Mesma pergunta, os marcadores de alinhamento são dispositivos utilizados para letra B de bola, no caso, poderia ser letra B, letra C, letra A, indiferente, tá? Mas nesse caso aqui, letra B. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Lembrando que essa questão aqui são as questões que os meus alunos erraram na prova. Então, percebam que aqui vocês não têm as 4 alternativas, diferente do simulado, que é esse daqui. Aqui é o simulado, que vocês têm as 4 alternativas. Aqui é a pergunta oficial que caiu lá na prova do Detran. O meu aluno marcou advertir ao condutor de uma situação de perigo à direita. Então, o que está em vermelho é o que ele marcou errado. E o que está em verde, alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via, que é a resposta correta que ele deveria ter marcado em verde. À esquerda estão relacionadas 3 categorias nas quais os motoristas podem ser habilitados. Então, aqui nós temos a coluna da esquerda, categoria A, categoria C e categoria D. E na direita, os tipos de veículo. Então, tem 1 veículo, 2 veículos e 3 veículos. Ele quer que vocês façam o quê? A correlação correta entre a categoria, então, categoria A, categoria C e a categoria D. E os veículos correspondentes. Bom, vamos começar pela primeira, que é a mais fácil, que é a categoria A. A categoria A, ela é para veículos motorizados de 2 ou 3 rodas, ou seja, para moto, motoneta, certo? Então, categoria A é para veículo de 2 ou 3. Sabendo disso, nós podemos descartar as que não começam com o número romano 1 igual ao 3, que seria a letra A e seria a letra C. Então, ficamos entre a letra B e a letra D. A categoria C e a categoria E, ele vai transportar carga, vai transportar peso. E a única que fala em carga, que fala em peso, é o número romano 1. Veículo motorizado utilizado no transporte de carga, com peso bruto total maior que 3.500. Ou seja, o número romano 2, a resposta está no número 1. Sabendo disso, nós já podemos descartar também a letra B. E já temos a resposta correta, que é a letra D. E a categoria D de dado, ele vai transportar pessoas, é pro ônibus, micro-ônibus, van, ou seja, qualquer veículo com capacidade maior do que 8 lugares. Então, o número romano 3 está
no número 2. E aqui a correta relação. Então, categoria A, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, que é a resposta oficial da prova teórica do Detran. Categoria C, que é o que transporta com peso bruto total maior que 3.500. Então, o número romano 2 está no número 1. E o 3, que é a categoria D, veículo motorizado no transporte de passageiros com capacidade maior do que 8 lugares. Número romano 3 está no número 2. Então, essa é a correta relação desta pergunta. Ao correr para atravessar a rua, o pedestre torceu o pé direito e queixa-se de dor na região do tornozelo. Nessa situação, considera-se conduta de primeiros socorros. A. Recolocar a articulação no lugar, puxando o pé para frente. B. Massagear o tornozelo, se possível, colocar uma bolsa de água quente. Letra C. Orientar o acidentado para não caminhar, apoiando o pé direito no chão e providenciar socorro especializado. Ou letra D. Deixar a perna direita em nível mais baixo que a esquerda. Não vai utilizar compressa quente, e sim fria. Não vai recolocar a articulação e nem deixar a perna levantada. Então, a resposta correta é letra C. Orientar o acidentado para não caminhar apoiando o pé direito no chão e providenciar o socorro especializado. E aqui a resposta, aliás, a pergunta, né, oficial da prova teórica do Detran. Ao correr para atravessar a rua, o pedestre torceu o pé direito e queixa-se de dor na região do tornozelo. Nessa situação, considera-se conduta de primeiros socorros. Orientar o acidentado para não caminhar apoiando o pé direito no chão e providenciar o socorro especializado. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido, parar e estacionar. Presta bem atenção. Toda vez que ele falar em proibição, essa placa vai ter que ter um corte ou ter 2 cortes, tá? Quando tiver um corte apenas, ele está dando uma proibição. Nesse caso, na letra C, é apenas proibido parar. Então, não é a letra C. Agora, aqui ele tem duas proibições. Proibido parar, que é um risquinho cortando a placa, e ainda proibido estacionar, que tem um segundo risquinho cortando a placa. Então, a resposta correta é a letra B. A plaquinha de proibido parar e estacionar é o exínio, mas ele terá que ter 2 cortes. Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento, que é essa placa aqui da letra C, é proibido o estacionamento, mas é permitida a parada de veículos. O tempo da parada deverá ser. Bom, primeiro nós precisamos entender a diferença entre uma parada e um estacionamento. Quando nós falamos de estacionamento, é mais de minutos. Pode ser minutos, pode ser até horas. Agora, quando nós falamos em parar, parar é algo rápido, breve, tipo rapidinho mesmo, é apenas para parar, para embarque e para desembarque de passageiros, que é exatamente o que ele diz para nós, ó. O necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. Então, se tem a placa proibindo o estacionar, eu posso fazer uma parada rápida, uma parada breve, somente o necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. É dever do pedestre. O que o pedestre tem dever? Qual que é a obrigação dele? Atravessar a via em linha reta onde não houver faixa de pedestre. Então, imagine aqui que tem um cruzamento. Esse pedestre, ou ele vai atravessar aqui, ou ele vai atravessar aqui, ou aqui, ou aqui. Ele não pode cortar esse cruzamento pelo meio. Ele tem que sempre vir aonde tenha faixa de pedestre. Então, é dever do pedestre atravessar a via em linha reta
onde não houver faixa de pedestre. Então, aqui, não tem faixa, eu vou atravessar em linha reta. Não tem faixa, eu vou atravessar em linha reta. Eu não posso vir aqui e fazer lá uma travessia extremamente longa. Terá que ser sempre em linha reta. Agora, é proibido ao pedestre o que ele não deve fazer? Não deve atravessar a via nas áreas de cruzamento, que é esse X que eu fiz para vocês aqui. Então, vocês têm lá o desenho da via, né? Aqui tem o quadradinho que é da faixa da área de conflito. Então, o pedestre atravessa aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ele não pode cortar desse canto nesse daqui, ou vice-versa. Ele tem que sempre atravessar aonde tiver a faixa de pedestre, ou seja, atravessar a via nas áreas de cruzamento. Ele não pode. Ele tem que atravessar a via em linha reta onde não houver faixa de pedestre. Em resumo, ou ele vai atravessar em linha reta, ou ele vai atravessar aonde tem a faixa de pedestre. Atravessar pelo meio do cruzamento será proibido. Em via urbana, sinalizada, sem passeios, a circulação de pedestres deverá ocorrer. Aonde que o pedestre vai circular? Nos bordos da pista de rolamento em fila única. Esta regra também vale para as bicicletas, para os ciclistas. Manter-se em fila única. Então, a circulação dos pedestres deverá ser feita nos bordos da pista de rolamento em fila única. É apenas bordo. Não é direito nem esquerdo, apenas então somente bordo da pista de rolamento em fila única. E as bicicletas, os ciclistas também deverão transitar pelo bordo da pista de rolamento e também manter-se em fila única. Lembrando que tudo que tem roda, roda na rua. Então, os ciclistas devem rodar na rua, sim, junto com os carros, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência e sempre em fila. Crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Crianças com menos de 10 anos, quando ele fala inferior, quer dizer que tem menos de 10 anos. Devem ser transportadas nos bancos traseiros. Então, crianças com idade inferior a 10 ou crianças com menos de 10 anos de idade devem ser transportadas nos bancos traseiros. Prof. Lu, mas e quais que são as exceções que ele está falando? Bom, a primeira exceção é a seguinte: o condutor de veículo, os quais não possuem banco traseiro, devem transportar crianças. O que é esse veículo? São as picapes, são as caminhonetes que não têm banco traseiro, só tem a parte da frente, é cabine simples, cabine normal. Neste caso, pode sim levar a criança no banco dianteiro, com os cuidados especiais. Então, aqui é a primeira exceção. Eu não tenho banco traseiro, eu posso levar uma criança com menos de 10 anos de idade no banco dianteiro? Posso. Só que eu vou ter que ter os cuidados especiais. Que cuidados são esses? Se tiver cadeirinha, assento de elevação, bebê conforto, tem que estar no dispositivo especial, ou seja, com os cuidados especiais. Ah, mas e se eu estiver transportando uma criança, não estiver respeitando, ou está no banco dianteiro, ou está mesmo no banco traseiro, mas está sem a cadeirinha, sem o assento de elevação, etc. e tal. O que que acontece? É o que nós temos aqui na terceira questão. Transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança será considerado uma. Vejam bem, se eu estou transportando uma criança sem o dispositivo, sem o cuidado, sem a atenção, eu estou colocando a vida dela em risco. Toda vez que eu coloco a vida de alguém em risco, é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação.
além da multa e a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Por exemplo, transportando uma criança, tô sem o bebê conforto, tô sem a cadeirinha ou tô com a criança no banco da frente. Eu vou receber uma infração gravíssima com 7 pontos, vai ter a multa e vai ter a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Ou essa criança vai para o banco traseiro, ou alguém providencie o dispositivo adequado, mas tem que ser sanada a irregularidade. Vai ter a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. E aí depois, né, vai ser liberado tranquilamente. Mas é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. A outra exceção que tem também é quando vocês forem transportar, por exemplo, o carro ele tem 2 bancos dianteiro e 1, 2, 3 banco traseiro. Criança com menos de 10 tem que ficar no banco traseiro, ok. Só que o banco traseiro só tem 3 lugares e eu estou levando 4 crianças. A quarta criança vai aonde? Eu tenho que deixar em casa, não posso levar? Ou tem alguma exceção? Tem. A criança que é o maior físico, que for maior, poderá sim ser levada no banco dianteiro, no banco da frente, independente de qual seja a sua idade. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Penalidade, pessoal, poderá ser multa, advertência por escrito, suspensão, cassação, entre outros, porque ele está falando de penalidade. A mesma coisa, segunda questão. Podemos considerar como penalidade suspensão no direito de dirigir. Então, suspensão do direito de dirigir, advertência por escrito, multa, suspensão, cassação, são penalidades. Não confundam com medida administrativa. Por quê? Medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Então, as medidas administrativas, elas sempre irão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Só que aí você vai falar para mim assim, mas prof. Lu, na minha apostila tem uma que não começa com a letra R, que é o transbordo do excesso de carga. Ok, aí eu te pergunto o seguinte, para você fazer o transbordo do excesso de carga, você não tem que reter o veículo? Ou você vai fazer isso com o veículo em movimento? Então, ele se subentende que se eu estou fazendo o transbordo de excesso de carga é porque eu já fiz a retenção. Então, sim, todas as medidas administrativas vão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização e retenção para o transbordo do excesso de carga. Agora, as penalidades serão advertência por escrito, multa, suspensão, cassação, entre outros. Segundo as suas funções, presta bem atenção. Função, ele não está perguntando o significado de cada placa, ele só quer saber a função. Qual é a função dela? As placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Bom, nós temos uma placa amarela, nós temos uma placa vermelha e uma placa vermelha, certo? Ou seja, a primeira placa é uma função e as outras duas placas é outra função. Quer dizer que a primeira função é uma função aleatória, mas as outras duas funções, elas têm que ser iguais. Na letra A, ele fala em advertência, advertência e regulamentação. As duas não são iguais. Letra B, advertência, regulamentação e advertência. Também não são iguais. Letra C, advertência,
Regulamentação e regulamentação. Opa, pera lá. Ó, tá vendo que aqui elas são iguais? Regulamentação e regulamentação. E aqui, a de advertência. E na letra D, ele fala que todas elas são iguais. Não são. Essa aqui é amarela, essas duas são vermelhas. Então, sim, a resposta correta é a letra C. Quer dizer o quê? Que todas as placas A, todas as placas amarelas, são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, coisas que irão acontecer. Agora, nas duas plaquinhas vermelhas, elas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições à utilização das vias. As placas vermelhas, as placas de regulamentação, são as únicas placas que o seu desrespeito gera multa, gera infração. Como, por exemplo, aqui, ó, nessa aqui, de buzina. Então, se você estiver utilizando a buzina onde tiver essa cornetinha cortada, você poderá, sim, sofrer uma multa, sofrer uma penalidade. Mesma coisa essa aqui. Aqui é obrigatório o uso de correntes. Se você estiver numa região que tem neve ou algo assim, vai ter a obrigação de usar corrente. Se você não estiver utilizando a corrente, você poderá sim ser multado por isso. Então, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. E todas as placas amarelas são placas de advertência. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora, horizontalmente. Então, o que quer dizer? Vamos imaginar aqui que vocês têm um condutor, tá? E esse condutor tá com o braço aqui à esquerda e aqui à direita. Com esse braço do lado esquerdo apontado para fora. Horizontalmente, quer dizer que ele está deitado. Fosse verticalmente, ele estaria com o braço levantado. Esse desenho aqui, ó, para facilitar a vida. Esse desenho aqui, essa figura aqui, quer dizer o quê? Ó, sem movimentar. Indica para os outros condutores que ele irá. Então, essa figura aqui, o que será que significa? Letra A, parar. Letra B, dobrar à esquerda. Letra C, efetuar manobra de retorno. Ou letra D, dobrar à direita. Não é parar, também não é efetuar manobra de retorno. Se ele tiver com o braço, ó, vou colocar outra figura aqui, ó. Com o braço esticado horizontalmente, sem movimentar, significa que ele quer dobrar à esquerda na direção que o braço dele está apontando. Se ele estivesse com o braço levantado para cima verticalmente, seria dobrar à direita. E se ele estivesse com o braço balançando, aí ele queria parar ou diminuir a marcha, diminuir velocidade. Então, o braço esticado horizontalmente, dobrar à esquerda. Braço esticado verticalmente, ou seja, em pé, que é essa figura aqui, significa dobrar à direita. E o braço estendido balançando, aí sim que ele quer parar ou reduzir a velocidade. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Então, se você chegou até aqui, esse conteúdo sim é válido para você. E se você chegou até aqui, você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias, exatamente todo dia tem vídeo novo, tem vídeo atualizado para garantir a sua aprovação. A identificação externa, o que é externa? É do lado de fora. A identificação do lado de fora, do lado externo do veículo, é feito como? Vamos dizer que você tenha 5 carros.
do mesmo ano, da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma cor. Como é que você vai saber qual carro que é o teu? Letra A, pelo número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros. Letra B, da placa traseira com caracteres iguais ao do registro. Letra C, da placa dianteira com caracteres iguais ao do registro. Ou letra D, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Bom, primeiro, não é pelo número do chassi, até porque é uma combinação de muitos números e letras. É praticamente impossível. Agora eu te pergunto, é por meio da placa? É. Só que aí fica aquela questão. É da placa dianteira ou da placa traseira? Bom, o teu veículo tem quantas placas? Tem duas. Por quê? Tem radar que identifica a placa dianteira, tem radar que identifica a placa traseira. Portanto, tem que ter as duas, as placas dianteira e traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. E atenção, essas placas, elas têm que estar legíveis. Não pode estar amassada, não pode estar descascada, tem que estar legível. Das placas dianteiras e traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. A identificação externa do veículo, acabamos de ver, é feita por meio de placas dianteira e traseira, sendo que a placa traseira é lacrada na estrutura de todos os veículos. A placa dianteira tem seu uso dispensado para. Aqui eu quero fazer uma pausa contigo. Eu quero que você pense, que você lembre, no teu dia a dia, quais são os veículos que você encontra, que você vê na rua, que não tem a placa dianteira. Esse veículo é muito comum e a gente encontra vários e vários e vários em qualquer 2, 3 quadras que você anda. Qual veículo que é esse? Não tem placa dianteira, não tem a placa da frente. Letra A, motocicletas. Letra B, caminhão. Letra C, caminhão trator. Ou letra D, ônibus. Caminhão e ônibus, ele tem as duas placas, tanto dianteira quanto traseira. Agora, as motocicletas, elas não têm placa traseira. Olha o desenho de uma moto aqui. Ela tem placa traseira? Não tem. Perdão, não tem placa dianteira. Ela só vai ter a placa traseira, ou seja, a placa dianteira tem o seu uso dispensado para as motocicletas, motonetas, ciclomotores não precisa ter placa dianteira, apenas e tão somente a placa traseira. Aí você pode perguntar para mim assim, mas Prof. Lu, o que é um caminhão trator? Pois bem, segundo o CTB, caminhão trator ou mesmo de tração é um veículo automotor destinado a tracionar ou a arrastar outro veículo, ou seja, esse veículo aqui, ó, esse veículo aqui nada mais é que um caminhão trator. Ele serve o quê? Para arrastar, para tracionar, para puxar um outro veículo. Só que esse veículo aqui, ele vai ter também tanto a placa dianteira quanto a placa traseira. Então, o único que realmente não vai ter a placa dianteira serão as motocicletas. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. A sua função para que serve a bateria? Olha a dica. A bateria do teu carro, ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. Como assim, Prof. Lu? Exatamente. Ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. Quer ver? Letra A. Transformar energia mecânica em energia elétrica. O teu celular transforma energia? Não. Ele não transforma, ele apenas recebe. Letra B. Regular a energia elétrica.
Teu celular regula a energia elétrica? Não. O carro também não. Letra C. Gerar energia elétrica? O carro gera energia elétrica? O carro sim, mas a bateria não. O teu celular gera energia elétrica? Não gera. Agora, letra D. Armazenar e fornecer corrente elétrica. O teu celular, ele armazena e fornece corrente elétrica? Sim. Você deixa ele carregando na tomada, depois você tira para utilizar, ou seja, você armazena quando ele está na tomada e depois você usa quando você está, né, utilizando o seu celular no dia a dia. Que é exatamente a mesma coisa que a bateria do carro faz. Ele vai armazenar e fornecer corrente elétrica. Armazenar e fornecer corrente elétrica é a única função que tem a bateria do teu carro, ou seja, a mesma função que tem a bateria do teu celular. A energia elétrica que o carro utiliza, agora presta bem atenção, ela é fornecida. Por quê? Bom, se tem energia elétrica, vai ter alguém para reservar. Quem que vai reservar? Vai ter que ser a bateria. Seja qual for a resposta, vai ter que ter a presença da bateria. Por quê? Porque a bateria, ela vai armazenar e fornecer corrente elétrica. Concordam comigo? Na letra A, bateria, opa, tem bateria. Cabos elétricos e bobina. Só que o problema é que o cabo elétrico, ele vai transmitir a carga da bateria para o restante do veículo. Ela não vai fornecer, alguém vai ter que produzir a energia que a bateria armazena, concordo comigo? A bobina também não produz, ela transforma, mas ela não produz. Letra B, carga reservada no acumulador e gerador primário. Eu não faço a menor ideia nem do que seja isso daqui, então descarta. Letra C, carga gerada no motor do alternador. Mas será que é só o alternador? E ó, não é a carga gerada no motor do alternador, e sim pelo alternador. Então, notem que na letra D nós temos a bateria, que é a responsável por armazenar e fornecer, e o dínamo e o alternador, que serão os produtores. Então, esses dois aqui vão produzir e essa daqui vai armazenar, ou seja, bateria e pelo dínamo barra alternador. Bateria e pelo dínamo barra alternador. Indique a placa de regulamentação. O que é placa de regulamentação? As placas vermelhas. As placas R, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias, tá? Todas as placas de regulamentação. Toda vez que ela falar numa proibição, ela terá que ter esse corte, como é o exemplo das duas plaquinhas que vocês têm aqui. Então, toda vez que você tiver uma plaquinha vermelha, tiver um cortezinho ao centro, significa uma proibição. E se tiver dois cortezinhos, como é o exemplo dessa placa aqui, ó, essa placa aqui tem duas proibições. É proibido parar e estacionar. Agora, aqui ela diz o seguinte, proibido retornar à direita. Bom, quando você retorna para um lugar que você já estava. Exemplo, você, por exemplo, mora aqui e você trabalha aqui. Ao final do dia, você vai retornar para a sua casa. Ou seja, você vai retornar para o seu ponto de origem. Então, notem que na letra C, eu não estou retornando. Eu estou virando para a direita e eu estou indo infinitamente. Eu não estou retornando, eu só estou indo. Agora, notem a letra A. Eu saí daqui, eu fui, mas eu voltei para o mesmo lugar. Ou seja, eu saí, mas eu retornei. Eu fui lá, fiz o contorno e voltei para o mesmo lugar que eu estava. Então,
isso é um retorno, isso é retornar. Aí sempre fiquem atentos se é para a direita ou se é para a esquerda. A segunda placa é a placa A48. Todas as placas A, todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que irão acontecer. Agora aqui ele tem o quê? Ele deu uma medida. Essa medida é o quê? 10 metros. Só que notem que as duas são muito parecidas. Só que aqui ele está te dando um limite, algo antes de você fazer. Aqui ele está dando uma ordem, é o permitido e pronto, acabou. Então, só seria comprimento máximo permitido se essa plaquinha fosse nessa cor aqui, ela fosse vermelha. Mas ela não é vermelha. Então, ela nada mais é que comprimento limitado. Então, a placa de advertência A48 significa comprimento limitado. Diferente, pessoal, se fosse a placa R18. A placa R18, que é na cor vermelha, aí sim seria o comprimento máximo permitido. Então, essa aqui, ó, é essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui é comprimento máximo permitido, que é a R18. Mas essa plaquinha A48 é apenas comprimento limitado. Ele não está dando regra, ele não está dando ordem. Aqui ele está dando uma ordem. É esse comprimento aqui e acabou. Não pode andar além disso, senão vai receber uma multa. Já na plaquinha amarela, ele está alertando para você, olha, presta atenção porque existe um comprimento limitado que você vai precisar respeitar. Um condutor, ao dirigir numa via arterial, sem sinalização de regulamentação de velocidade, poderá trafegar no máximo a todas as vias urbanas que estão dentro da cidade, elas têm um limite de velocidade. Por exemplo, a trânsito rápido é 80, a arterial é 60, a coletora é 40 e a local vai ser 30. Então, a arterial, 60. Agora, notem que nessa segunda questão ele inverteu. Ele já contou a velocidade. Via urbana. Quais que são as vias urbanas? Essas daqui, ó. Essas 4 aqui. Cuja velocidade máxima é 60 km por hora. Qual que é essa via? É a via arterial. Cuidem também, prestem bem atenção se ele está falando na velocidade máxima ou na velocidade mínima. Por quê? A velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Por exemplo, aqui, se ele perguntasse da velocidade mínima para essa via arterial, seria a metade. Qual que é a metade de 60? 30. Então, a máxima é 60, a mínima será a metade, que no caso seria 30. Correlacione o tipo de via com a velocidade máxima permitida para automóveis. Presta bem atenção. Ele já falou que é para automóveis. Quando não existir sinalização de regulamentação de velocidade. Correlacionar, ele quer que vocês juntem os risquinhos da coluna da esquerda com, ou as vias, né, da coluna esquerda, com a velocidade da coluna da direita. Bom, via de trânsito rápido, qual que é a velocidade? É 80 km por hora. Então, o risquinho número romano 1, que é um risquinho, a resposta correta está no número 3. Então, ó, um risquinho, número 3. Um risquinho, número 3. Rodovia. O que é rodovia?
Rodovias são as vias pavimentadas. Quando for pista dupla, duas ou mais faixas no mesmo sentido, para automóveis, caminhonetes e motocicletas, a velocidade será 110 km por hora. Quando for pista simples, aí será 100. Mas quando for pista dupla, será 110. Então, 2 risquinhos está no número 1. Ó, número 1, 2 risquinhos. 2 risquinhos, número 1. E o número romano 3, que sobrou a estrada, será 60 km por hora para todos os veículos. Então, 3 risquinhos, número 2. Ou seja, via de trânsito rápido, 1 risquinho está no número 3. A rodovia, que está no número romano 2, está lá no número 1. E a estrada, que está nos 3 risquinhos, está no número 2. Então, essa relação 1, 3, 2, 1, 3, 2, que é a relação que nós fizemos aqui em cima das vias. O condutor que vai parar o veículo no acostamento deve, e agora? Imagine você tendo que parar teu veículo no acostamento por algum motivo de urgência, de emergência. O que você vai fazer? Lembrando que toda e qualquer manobra que você for fazer na direção, você precisa sinalizar, principalmente se você vai parar no acostamento, porque o acostamento é uma parada de urgência, de emergência. Então, você irá acionar a luz indicadora de direção, reduzir a velocidade e entrar no acostamento, finalizando a manobra acionando as luzes do pisca-alerta. Então, primeiro, você vai sinalizar a tua intenção de utilizar o acostamento, vai reduzir a velocidade e vai entrar no acostamento, e depois que você já estiver no acostamento, você vai finalizar a manobra acionando a luz pisca-alerta ou aquela luzinha lá que fica piscando que tem o triângulozinho. Aquela lá vai ser a luz do pisca-alerta para indicar que você fez uma parada de urgência, uma parada de emergência. 3 candidatos à obtenção da CNH tiveram o seguinte desempenho no exame de direção veicular. Presta bem atenção no exame. Lembrando que no exame, o candidato, né, o futuro condutor, ele poderá perder até 3 pontos. 3 pontos na moto, que é A, 3 pontos no carro, que é B. Não é somatório, não é cumulativo. Então, perdeu 3, não perdeu 3, é separado cada categoria, tá? Então, o candidato 1, ele cometeu uma falta grave. Então, a falta grave perde 3 pontos, a falta média perde 2 pontos e a falta leve perde 1 ponto. Bom, mas se ele pode perder até 3 pontos, ele vai sim ter a sua PPD garantida. O candidato 2 cometeu uma falta média 2 pontos, e uma falta leve, que é 1. 2 com 1 vai ser igual a 3. Então, sim, o candidato 2 também vai ter a PPD garantida. E o candidato 3, ele cometeu 3 faltas leves, mas cada falta leve é 1 ponto. Então, ele também cometeu 3 pontos e também vai pegar a PPD. Então, percebam que, independente se foi grave, se foi média ou se foi leve, ambos os 3 candidatos perderam 3 pontos cada um. Só que eles vão pegar sim a PPD, porque é o limite que eles têm para perder, que é de até 3 pontos. Se eles tivessem cometido uma falta eliminatória ou tivesse ultrapassado a marcação dos 3 pontos, aí sim eles iam ter que fazer um novo exame. Mas como eles ficaram no limite, que eles têm direito dos 3 pontos, eles vão sim pegar a sua PPD. Mas, Prof. Lu, como é que eu vou saber quais que são as faltas que eu posso cometer? Bom, na apostila, quase sempre nas últimas páginas, no caso da minha apostila, eu uso a editora São José, lá no finalzinho da página 160,
eu vou ter tanto o percurso quanto as pontuações que vocês podem perder, tanto no carro quanto na moto. Se você tiver a apostila de qualquer outra editora, procura lá no final, nas últimas páginas, que com certeza você também vai encontrar e vai ter uma ideia aí do que você tem que cuidar durante as aulas e mesmo durante o teu exame prático. Por finalidade, informar os usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. E agora, que placa que é essa? São essas placas aqui. São as placas vermelhas, são as placas de regulamentação. As placas de regulamentação, as placas vermelhas, elas informam das condições, proibições, obrigações e restrições no uso das vias. A segunda definição diz o seguinte: tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Trata-se do quê? Você vai alertar, vai advertir. Então, é a sinalização de advertência que tem a finalidade de alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Finalizado com sucesso mais um super vídeo de questões oficiais da prova teórica do Detran, válido para todo o Brasil. Gratidão a você pela companhia, gratidão a todas as mensagens, todos os carinhos, todos os feedbacks positivos que eu tenho recebido aqui no canal. Gratidão de coração pela vida de todas as pessoas que fazem parte aqui do nosso canal. E se você já faz parte aqui do canal, você já é inscrito, não esquece de deixar o seu joinha. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se inscrever e também para compartilhar esse canal, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo simples, mas feito com muito respeito, com muito amor e, claro, com muita qualidade para ajudar, para garantir a sua aprovação. Gratidão a todos. Sucesso, bênçãos, conquistas, proteção para você, para sua família e até o nosso próximo vídeo.